Muito bem, pessoal. Eu acredito que esse vídeo vai ficar salvo, assim como os demais que a gente posta aqui no Saber Aristotélico. Sendo assim, eu me sinto à vontade para começar o nosso assunto de hoje. Necessariamente não será um assunto, será mais uma apresentação de alguns materiais que me ajudaram em determinados assuntos envolvendo aqueles que costumeiramente a gente costuma postar aqui na página, ok? Antes de mais nada, eu gostaria de explicar a vocês que as nossas lives elas tiveram uma pausa por um tempo específico, principalmente nesses últimos dias, devido à minha vida diária mesmo. Eu acabei retornando ao trabalho, como vocês puderam ver nas outras lives que foram feitas aqui na página, eu estava com um pequeno acidente no meu braço direito e isso daí estava me impossibilitando de trabalhar. Sendo assim, eu retornei para as minhas atividades diárias no trabalho, e acabou que, consequentemente, aconteceu o que aconteceria com qualquer pessoa. O tempo ficou extremamente escasso. Sendo assim, eu passei um tempo mais apertado no quesito de tempo, então isso daí reduziu claramente o meu desempenho aqui na página, tá? Mas não seja por isso. A gente está aqui hoje para trazer mais um conteúdo relacionado a um tema que eu tenho certeza que vai agregar a muitos de vocês. E, para deixar mais claro, será a apresentação de alguns livrinhos, ó. Alguns livros que vão ajudar vocês nos assuntos que a gente vai colocar aqui, tá? A gente fez isso na live passada, realmente está tendo um feedback interessante, vocês estão realmente apresentando, gostar desse tipo de apresentação, então isso daí é o que eu preciso saber para dar continuidade no assunto. Desde já, agradeço a todos que estão agradecendo pelo material que está sendo postado nos stories em relação a filmes, tá? A gente está fazendo entre aspas, uma divulgação extensiva diária sobre alguns filmes para aprender um conteúdo histórico específico. Então a gente posta filmes para aprender sobre períodos antigos, especificamente sobre Grécia, Roma, se a gente já postou sobre grandes navegações, sobre Idade Média, sobre Idade Moderna, a gente está entrando agora em alguns filmes relacionados à Primeira Guerra Mundial, a gente já vai chegar a partir de amanhã mesmo com materiais e assuntos relacionados a Segunda Guerra Mundial, então fiquem tranquilos que a gente aqui vai tentar ampliar da forma que a gente conseguir, tá? Porque a gente sabe, a gente tem que tentar fazer o máximo possível para facilitar ou tornar acessível o material que será útil em seu meio escolar, em seu meio universitário, certo? Então, por que também não fazer isso através de alguns filmes, ok? Muito bem, pessoal, mas hoje o assunto não é história propriamente dita, ou pelo menos a história que é aprendida no meio acadêmico, escolar e universitário. Eu vim apresentar algumas obras aqui a vocês sobre um assunto que é muito falado aqui, que eu gosto muito, que é teologia e também filosofia. É só para deixar claro, pessoal, eu participei de uma live há um tempo atrás, alguns dias atrás, numa página muito conhecida, talvez por vocês, chamada Filosofia Sem Limites. Então eu fiz uma live lá muito interessante, foi uma participação muito legal, o tema extremamente bem colocado e teve uma participação que foi a do próprio dono da página, da qual ele traça alguns argumentos muito interessantes a respeito do assunto também, tá? Então foi uma conversa saudável a respeito do tema. Então eu recomendo a vocês, se vocês tiverem um tempo disponível, para vocês irem lá e assistir e deixar o feedback de vocês nesse tipo de material, nesse tipo de assunto que com certeza merece ser discutido em todos os momentos de nossas vidas, ok? Bom, sendo assim, eu já começo essa apresentação de hoje alegre, porque eu não sei se vocês estão vendo muito bem daí, mas o nome desse livro é Deus, a Luz da Razão Humana. Isso mesmo, Deus, a Luz da Razão Humana. Esse livro foi enviado por um seguidor do Saber Aristotélico. Isso me deixou extremamente feliz. Quando eu vi o tema, eu me senti muito empolgado para realmente começar a ler esse livro, porque é um tema que eu já tenho uma curiosidade, eu já tenho uma vontade natural de aprender sobre. Então, quando eu vejo um livro de autoria nacional e ainda por cima por um seguidor da página, isso me deixa com altas expectativas para ver o material que estava aqui incluso. O nome do seguidor e também do autor da obra é Cristiano de Lima Vaz Sardinha. Eu acredito que eu falei certo, isso mesmo. Cristiano de Lima Vaz Sardinha. E ele tem um extenso currículo, ele coloca aqui no livro, ele é formado em Direito, tem pós-graduação em Filosofia, tem mestrado em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal do Maranhão, também tem doutorado e pós-doutorado com ênfase de pesquisa em filosofia e em religião. Então, realmente é uma pessoa gabaritada para falar do assunto e eu fiquei absolutamente impressionado, pessoal, com a simplicidade e objetividade
que esse livro aborda temas extremamente complexos, temas extremamente assim essenciais, fundamentais para o estudante de filosofia e de teologia. É uma obra realmente que, na minha sincera opinião, deveria estar na prateleira de muitas universidades do país que estudam, ou melhor dizendo, na área de filosofia e teologia. Porque é um livro realmente simples e muito objetivo. Mas, quando eu digo simples, não confundam. Eu estou falando simples, mas não simplista. Ele consegue ser simples, mas ao mesmo tempo consegue ser profundo. Até porque algo que me chamou muito a atenção nesse material é a quantidade de referências que o autor se preocupa em colocar em cada página. A quantidade de filósofos e cientistas que estão inclusos nesse curto material, para vocês terem uma ideia, o livro ele tem um pouco mais de 80 páginas, aliás, um pouco mais de 90 páginas, tem 93 páginas no total, e a quantidade de autores referenciais que são citados aqui é realmente fascinante. É muitos teóricos da história, então a gente vai ter Sócrates, a gente vai ter Platão, a gente vai ter Aristóteles, até René Descartes, outros cientistas como Isaac Newton, a gente vai ter referências dentro da própria área cristã, que eu acredito ser muito influente em relação ao autor. Um dos principais teóricos a respeito desse assunto hoje, que eu já trouxe aqui várias vezes obras dele, que é William Lane Craig. Eu acredito que o autor ele bebeu bastante das referências que William Lane Craig traz, e são excelentes referências. Como eu já disse aqui várias vezes, William Lane Craig, na minha opinião, é um erudito quando se trata desse assunto, a respeito desse debate relacionado à existência de Deus. A sofisticação que ele coloca nas suas argumentações é algo extremamente interessante do ponto de vista intelectual, porque apesar de falar de um assunto que corre o severo risco de entrar no âmbito da religião e lá permanecer, ele consegue falar desse assunto e consegue dar apenas seu respaldo religioso, porque ele é uma pessoa religiosa, no caso de William Lane Craig, mas não necessariamente ele transforma isso num assunto eclesiástico, ou partindo da perspectiva de que você só entenderia o tema se você fizesse parte de alguma denominação. Então ele consegue tornar muito palpável o assunto, e nessa obra aqui não é diferente. Eu percebo realmente um toque de sutileza em relação ao cuidado com o assunto, né? Então tem um respeito predisposto em relação ao leitor que vai se vislumbrar nessas páginas desse belíssimo livro. E sinceramente, aqui é uma opinião exclusivamente minha a respeito desse assunto. Eu já falei aqui algumas vezes na página que eu carrego uma visão, uma cosmovisão, que ela se assemelha muito à linha deísta. Se vocês já fizeram uma breve pesquisa no Google, se não fizeram, recomendo que faça. Não tem muito material básico a respeito desse assunto, ou melhor, desse termo. Então, sendo assim, vai ser uma leitura rápida e vai ser muito útil para você, porque vai aderir mais conhecimento em seu repertório filosófico. Então, o deísmo é uma linha, basicamente, é uma linha filosófica que defende a ideia de que Deus existe, mas que não necessariamente é o Deus oferecido pelas religiões, ou que necessariamente não seja um Deus que ele tem uma explicação tão bem sistematizada como a teologia propõe. É um Deus que ele possivelmente poderia ser compreendido, ou melhor, a sua existência poderia ser identificada a partir da nossa análise científica, filosófica, quanto à natureza. Então aqui a gente vai entrar muito naquela ideia do argumento teleológico, que seria, basicamente, num bom português, seria o argumento da sintonia fina do universo. Então o deísmo ele vai ficar muito nessa perspectiva, na perspectiva de que o universo ele emana por si só a existência de um Criador. E quando você vai analisar a natureza como cientista ou filósofo, você acabará inevitavelmente chegando à conclusão de que existe um Criador. Porém o deísmo ele acaba aí. Ele não consegue identificar a ideia de quem seria esse Criador dentro das religiões existentes. Então ele para nesse ponto, ele apenas identifica a existência de um Criador, mas não necessariamente
mostra, demonstra, escreve ou inspira qualquer outra pessoa, demonstrando a ideia de como você se comunicar com esse Criador, ou se esse Criador de fato está preocupado necessariamente com você, ou se você você tem algum tipo de centralização no pensamento desse Criador. Não, o deísmo não se preocupa em fazer isso. Obviamente o deísmo é uma das linhas filosóficas que vão ter muitas ramificações de pensamentos, porque alguns filósofos vão pensar o deísmo, mas não necessariamente vão se dizer deístas. Eles vão ser identificados como teístas. Só depois do termo ter sido muito bem cunhado com o tempo, é que esses filósofos vão começar a ser identificados como filósofos deístas, devido à sua separação teórica no assunto em relação a outros que defendiam o teísmo propriamente dito. E aí também a gente vai ter a diferenciação com o ateísmo, né? Então essas terminologias muito bem enquadradas causam uma compreensão maior a respeito do tema teológico e filosófico quanto à existência de Deus. E esse livro, para mim, que tem uma visão mais semelhante ao deísmo, ele foi muito proveitoso, porque o autor ele se preocupa em trazer uma perspectiva relacionada a Deus, mas principalmente em meio à existência de Deus, e não provar em qual religião, ou melhor, e qual Deus de qualquer religião que se professe no mundo está certa. Ou melhor, ele não se preocupa em dizer que a religião A tem o Deus verdadeiro, ou a religião B tem o Deus falso, ou a religião C tem o Deus verdadeiro. Ele se preocupa apenas em demonstrar a existência de Deus através de argumentos filosóficos e através da análise científica em relação à natureza. A partir dessa perspectiva, ele consegue bolar uma ideia muito bem estruturada, muito bem objetiva e simples de ser compreendida quanto à existência de Deus. Então ele vai traçar brevemente um histórico a respeito de alguns que trataram desse assunto. Então eles vão falar claramente dos pré-socráticos. Uma parte do livro ele vai dar uma ênfase muito grande aos pré-socráticos que falaram muito a respeito da existência de Deus, das suas teorias a respeito da existência do universo ou sobre a matéria-prima do universo, vai dar opinião sobre a trindade da filosofia, que é, no caso, Sócrates, Platão e Aristóteles, a opinião desses três a respeito do assunto. Claramente, um vai discordar do outro do ponto de vista substancial da ideia. Ele vai abordar a perspectiva do motor imóvel, ele vai abordar a ideia cartesiana a respeito de Deus, vai abordar a ideia de Leibniz, vai colocar a ideia científica sendo descoberta conforme um progresso histórico e tecnológico. Ele vai colocar que a ideia científica, em uma determinada época, a gente pode colocar como a Idade Média, era uma. Depois, no final da Idade Moderna, a gente vai começar a ter uma nova compreensão científica a respeito de alguns assuntos, e aí ele vai citar o Newton, logo após vai citar Einstein e suas descobertas, e o quanto isso implica na compreensão a respeito desse assunto. Então é um livro muito interessante. Sinceramente, foi muito do meu agrado ler esse material, tá? E me deixa muito mais feliz saber que é um seguidor da página que conseguiu produzir esse material muito bem estruturado. Então fica aqui meus parabéns para o autor e também minha recomendação de leitura para vocês, certo? Se você quer adquirir essa obra, entre em contato, por favor, com cristianosardinha@hotmail.com, ok? Eu acredito que se você colocar isso no Instagram, vai aparecer esse rapaz aqui, ó. Que aqui tem a foto dele, eu não sei se vai dar para ver muito bem. É esse aqui, pronto. Eu acredito que mostrar a forma da qual ele pode te passar esse material, ok? Muito bem, essa foi a primeira obra que eu passei aqui hoje para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. A segunda obra é uma obra do autor que eu citei agora há pouco, que foi o William Lane Craig, que é esse material aqui, ó. Esse livro um pouco mais extenso. Esse livro ele tem um nível de complexidade que ao meu ver, é muito significativo. Ele tem 389 páginas. É um livro com letras pequenas, então você percebe que cada página realmente vale a pena no quesito de conteúdo. Olha só, são páginas comuns. É um livro básico, não é um livro muito grande.
mas do ponto de vista de tamanho de letra, é uma letra extremamente pequena. Então, sim, cada página realmente carrega uma quantidade de argumentos sobre os assuntos muito interessantes. E os assuntos que ele vai tratar aqui é aqueles assuntos que a gente já tem por naturalidade tratar aqui na página. Então ele vai colocar como sei. Aliás, esse livro ele não é um livro que ele vai tratar o assunto a partir de uma perspectiva deísta. Pelo contrário, esse livro, assim como o autor dele, tem uma perspectiva, uma cosmovisão teísta, não deísta, mas teísta. Sendo assim, ele vai partir da ideia de que Deus existe e de que Deus se demonstrou através de alguma religião. Então, é um livro cristão. Ele acredita que o cristianismo é a religião mais plausível, como ele geralmente costuma colocar o autor, mais plausível entre todas as outras do ponto de vista de argumentação científica, filosófica, ok? Então ele vai fazer uma apologética em cima do cristianismo, mas isso seria um motivo, o fato do livro ser cristão, e vai fazer uma defesa sobre o cristianismo, significa que você não consegue tirar um material filosófico interessante para o tema em questão? De forma alguma. Você ler esse livro, você claramente vai se deparar com argumentos que serão muito bem colocados para você defender a ideia da existência de Deus do ponto de vista da neutralidade, sem apelar para nenhuma religião. Porque aqui ele vai trazer muitos teóricos que defendiam a ideia deísta, muitos teóricos que vão tratar a ideia de Deus da perspectiva realmente de análise, sem ter aquela preocupação a priori de encaixar Deus numa religião e explicar Deus a partir dessa religião. Então aqui na capa você já tem figuras assim muito ilustres da filosofia. Ó, aqui a gente já tem Dostoiévski, aqui a gente já tem John Locke, a gente tem Blaise Pascal, a gente tem assim figuras realmente importantes dentro da filosofia, Tomás de Aquino. Então assim, o livro ele vai tratar de alguns temas, eu vou falar alguns temas aqui para vocês, só para aguçar realmente a curiosidade. Olha só, o problema do mal, olha que problema, que coisa incrível, né? Aquele problema da Teodiceia, o problema clássico realmente da filosofia. Ele vai colocar a respeito da ressurreição de Jesus, se de fato aconteceu, se de fato tem algum embasamento. Ele vai colocar o absurdo da vida sem Deus, existem realmente muitos argumentos a respeito disso. Ele vai entrar nos argumentos clássicos, que é o argumento cosmológico, o argumento teleológico, o argumento moral, o argumento ontológico, a respeito da existência de Deus, o argumento axiológico, né, que é o argumento moral. Então, ele vai trazer uma abordagem muito ampla a respeito desse assunto, só que eu deixo claro para você, diferente do primeiro livro, esse é um livro que ele é sistemático, ele é extenso, ele realmente pode ser até cansativo em determinado ponto, mas garanto a você, se você ler esse material, você não vai terminar esse livro da mesma forma. E para deixar claro, o nome do livro se chama Apologética Contemporânea. Só uma curiosidade, há um tempo atrás, eu acho que há uns 4 anos, eu fiz um canal no YouTube e eu gostei tanto dessa obra, eu gosto tanto das ideias de William Lane Craig. E detalhe, quando eu digo que eu gosto, não significa que eu concorde com tudo, certo? Para deixar muito claro isso. Mas eu sou tão afeiçoado com a forma que esse homem escreve, com a forma com qual ele tem respeito com outras religiões, ou com a preocupação que ele tem em demonstrar suas ideias, que quando eu fiz um canal no YouTube, eu decidi colocar o nome do canal Apologética Contemporânea em homenagem a essa obra. Porque, dentre todas as obras de William Lane Craig, essa é a segunda que, na minha opinião, foi a mais complexa e a mais completa de todas, ok? Então, eu tenho aqui mais um material para vocês. Esse livro, ele vai partir de uma linha teísta e principalmente eclesiástica. Sendo assim, ele vai ser um livro que vai ser feito por uma denominação e vai tentar defender a visão teológica dessa denominação. Porém, por que eu recomendo ele para vocês? Os atributos que vão ser usados para defender as ideias que serão colocadas em pauta nesse livro são de uma sofisticação muito interessante. A metodologia que é usada para desvendar alguns assuntos, ou melhor, algumas perguntas a respeito do que será colocado, será muito intrigante e eu acredito que pode inspirar alguns. O nome do livro é A Lógica da Fé.
respostas inteligentes para perguntas difíceis sobre nossas crenças. Olha só, ela enfatiza muito a questão lógica com fé. O livro ele vai bater na tecla piamente de que lógica e fé é algo extremamente compatível. Vai combater aquela ideia, que é uma ideia equivocada, a respeito do fideísmo. O que seria o fideísmo? É acreditar às cegas. A grosso modo é isso. É você acreditar em algo sem um arcabouço de evidências que comprovem ou que sustentem uma determinada ideia. O que vai ser feito no Lógica da Fé é demonstrar que a fé cristã, principalmente com a ênfase da teologia sistemática que vai ser apresentada aqui, que esse livro ele é feito pela CPB, Casa Publicadora Brasileira, que é uma publicadora, uma livraria da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então o livro ele vai abordar inicialmente algumas questões problemáticas na teologia em geral, porém conforme são respondidas essas questões levantadas nas teologias em gerais, ele vai se tornando específico, ele vai entrando no nicho teológico específico da Igreja Adventista. Então, de início, a gente vai ter perguntas como: quão confiável é a Bíblia? O que quer dizer a palavra inspirada na Bíblia? Ou até que ponto as descobertas arqueológicas confirmam a Bíblia? Por que eu devo crer em Deus? Fé e razão são compatíveis, que aqui é o cerne realmente do livro. O que há de único em Jesus? Vai ser um tópico que eles vão tentar centralizar a ideia do ponto de vista de importância e de diferencial de Jesus de Nazaré em relação a qualquer outra divindade religiosa no mundo. Aqui, Jesus realmente existiu? Jesus ressuscitou? Milagres são possíveis? Então aqui, essa eu achei ótima. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento? Então, são excelentes questões que eles abordam e daqui a pouco eles vão, quando eles estão mais esclarecidos a respeito dessas perguntas que foram levantadas, eles começam agora a trazer mais para dentro da igreja deles, né? Perguntas relacionadas à igreja deles. Por que sou adventista do sétimo dia? Ou, quem foi Ellen White, que é considerada a profetisa dentro da igreja adventista do sétimo dia, né? Então, é um livro interessante do ponto de vista metodológico e do ponto de vista também introdutório, por que não? Se você acabou de sentir-se aguçado por esses assuntos, é um material que poderia ser indicado para uma introdução. Porém, se você estiver disposto a estudar o tema do ponto de vista neutro, ou melhor, se você tem a preocupação de reunir um arcabouço argumentativo sólido, com muitas referências antes de chegar a uma conclusão mais específica sobre determinados assuntos, ele vai ser um livro que você vai ter que ter um certo cuidado, porque ele vai querer levar você para a teologia adventista. Isso é um problema? De forma alguma. Ele está fazendo aquilo que as igrejas fazem naturalmente. A Igreja Assembleia de Deus tem materiais que fazem isso. A Igreja Católica tem materiais que fazem isso. Espiritismo, etc. É o que as igrejas cristãs geralmente fazem. Dão argumentação e nessa argumentação, essa argumentação vai servir de uma forma de ponte para você chegar dentro da denominação da pessoa que está lhe informando. Isso é algo extremamente natural. Porém, do ponto de vista de neutralidade, de análise, você tem que ter o cuidado em relação a isso. Porque se você quer realmente chegar para analisar essa obra do ponto de vista introdutório, ou seja, ela será a priori a primeira referência para depois você analisar outras, você precisa ter cuidado em relação ao assunto. Analise a obra como um todo, mas deixe claro de que é um ponto de vista. Vou analisar agora outro. Depois de ter analisado alguns, eu analiso novamente todos os múltiplos assuntos que eu revisei ou que eu anotei a respeito dos temas e depois eu chego em conclusões a respeito desses assuntos, ok? Essa é a perspectiva que a gente começa a montar aqui. E pessoal, sobre as postagens no saber aristotélico, a gente deu uma mudada. A gente já teve 3 fases de mudança aqui na página. A primeira é a seguinte: a gente geralmente fazia aquilo que as páginas de filosofia fazem. A gente publicava frases de filósofos, de alguns teóricos da história, de alguns pensadores atuais a respeito de alguns assuntos, e a gente tinha esse hábito de publicar
essas frases. Isso é um problema? De forma nenhuma, pelo contrário, tenho colegas muito bem-sucedidos nisso que fazem isso. Recomendo demais vocês seguirem essas páginas. Porém, o saber aristotélico ele passou por uma mudança. A gente entrou num nicho mais específico, principalmente por minha causa, porque eu não sou da área de filosofia propriamente dita, eu não tenho formação em filosofia. Eu estou concluindo minha formação em história. Minha área de pesquisa, de estudos, é a história. Então, sendo assim, eu queria trazer uma ideia um pouco mais palpável em relação ao assunto que eu gosto tanto também, que é a história. Então eu pensei comigo, nossa, como é que eu posso trazer materiais relacionados à história para o saber aristotélico que tem uma pegada de ênfase, de divulgação filosófica, científica. Eu comecei a publicar materiais sobre assuntos que eu considerava muito interessante dentro da arqueologia, que eu posso considerar uma ramificação dentro da história. Sendo assim, como a ênfase que a gente dá no saber aristotélico é muito relacionado à Grécia, à Idade Antiga, eu comecei a buscar essa perspectiva de arqueologia relacionada à Grécia. Essa foi a segunda etapa do saber aristotélico. Depois de um tempo, eu decidi que eu deveria ampliar isso e deixar isso mais didático de alguma forma. Foi aí que eu conheci o professor Pedro Renaud, que é o professor excelente de história da arte, sociologia, filosofia, e a página dele, ele se empenhou por um tempo. Atualmente eu não vejo ele fazendo mais, eu não sei porquê, deve ter algum motivo específico, mas enfim, ele fez durante muito tempo alguns mapas mentais muito interessantes a respeito de alguns assuntos históricos. E eu pensei, nossa, isso daí poderia ser muito útil no saber aristotélico. E coincidentemente, ele fez alguns materiais, alguns mapas mentais relacionados ao período antigo, que é justamente a ênfase que a gente dá no saber aristotélico. Então, através dessa disponibilidade dele, da página dele, eu estou repostando isso no saber aristotélico. Porém, quando isso terminar, quando essa quantidade limitada que o professor Pedro Renaud fez de imagens, de mapas mentais, acabarem, eu pretendo retornar ou com as postagens em arqueologia ou com as postagens das frases de filosofia, ok? Então é isso aqui, pessoal. Foi basicamente um vídeo para trazer um material aqui para vocês, para que vocês de alguma forma possam se sentir instigados a estudar esses assuntos. Agradeço demais a presença de vocês. Essa live vai ficar salva, tá? Como todas as outras. Agradeço também àqueles que me veem pessoalmente e continuam incentivando, continuam dando conselhos, continuam dando aquela força em relação à publicação de material aqui no Saber Aristotélico, tá? E por favor, pessoal, bora fazer com que o material que a gente coloca aqui realmente seja levado para muitas pessoas, tá? A gente, vez ou outra, a gente enfrenta algum problema com o Instagram devido a uma perca assim gigantesca de alcance. Então vamos fazer com que o material que a gente posta aqui seja alcançado pelo máximo de pessoas, tá bom? Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até mais.